Se você acha que aprender um idioma é simplesmente começar a ter aulas, estudar um pouquinho toda semana e eventualmente você vai atingir a fluência, você está um pouco enganada. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o que você realmente precisa saber e fazer durante o caminho do aprendizado de um idioma até a fluência. Se você não me conhece, seja muito bem-vinda. Aqui é o meu canal, eu me chamo Raquel Frazão, sou professora de espanhol e gosto de toda quinta-feira soltar um vídeo falando um pouco sobre a jornada do aprendizado de espanhol. E hoje eu quero falar exatamente sobre essa jornada de uma forma geral, de uma forma generalizada. Quando a gente aprende um idioma, a gente acha que só começando a ter aulas ao vivo, ou só comprando um curso com aulas gravadas, ou com aulas de conversação semanais, ou só aulas de conversação, só uma coisa específica, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Infelizmente, não é o caso. Por quê? Porque para a gente aprender um idioma, há muitas habilidades envolvidas. Primeiro, a sua crença de que você é capaz de aprender o idioma ou não. Se você já aprendeu um idioma estrangeiro, com toda certeza isso não é uma dificuldade para você. Você já aprendeu um outro idioma, você já percorreu esse caminho. Você não vai ter dificuldade ao percorrer esse caminho novamente para outro idioma. Por isso que tem tantas pessoas que aprendem um idioma e depois aprendem dois, e o terceiro, o quarto, o quinto é sempre muito mais fácil, porque elas já percorreram esse caminho. Então, se você tem essa crença de que você não é capaz, lá no fundo você acha que será que eu vou conseguir? Eu já tentei tantas vezes, eu já fiz tantos cursos de inglês e nunca funcionou. Eu não vou conseguir. Se você tem essa crença, você precisa trabalhar nessa crença. E eu consigo acabar com ela rapidinho te dando uma explicação simples. Se você começar a aprender outros idiomas a partir do espanhol, vai ser muito mais fácil quebrar essa crença. Por quê? Pela semelhança. A gente vive num país que, infelizmente, a gente só tem uma língua, certo? Uma língua oficial nas escolas e tudo mais. Eu sei que tem milhares de línguas aqui no Brasil. Mas na escola a gente, tecnicamente, só aprende o português e tem poucas aulas do quê? De inglês. Em algumas escolas a gente tem espanhol e são só durante alguns anos específicos. Mas o formato de ensino, infelizmente, não nos permite nos aprofundar no idioma. É algo muito superficial. Estuda-se um idioma para fazer uma prova. E, na realidade, quando a gente aprende um idioma, a prova é o dia a dia. A prova é a conversa com outra pessoa. Então, a gente erra desde o início, desde o ensino fundamental, desde o ensino médio. Infelizmente, aqui a gente não tem um formato de ensino de escolas, de uma forma geral, né, obviamente, que favoreça o aprendizado de vários idiomas. Mas o seu cérebro, Tica, é mais do que capaz de aprender vários idiomas. Não há absolutamente nada no seu cérebro que te impeça de aprender outro idioma, a não ser as suas próprias crenças limitantes, a crença de que você não é capaz. Okay? Se você começar a aprender pelo espanhol, que é muito parecido com o português, você vai ter um avanço muito mais rápido. Mas para isso você vai precisar de outra habilidade, que é a habilidade do conhecimento da língua. O quanto você conhece do português? Geralmente, quando a gente aprende outro idioma, a gente acaba aprendendo mais também do nosso próprio idioma. Porque a gente começa a ver coisas ou perceber padrões da língua portuguesa que a gente antes não sabia que a gente usava. Nossa, é verdade, a gente fala assim em português. Mas eu quero falar essa mesma coisa em espanhol e é totalmente diferente. Então, você vai conhecendo a lógica desse outro idioma também. Então, sim, você já está um passo muito grande, assim, com o espanhol, porque a gente já entende muita coisa pela semelhança. Mas você precisa estudar por causa das diferenças. Então, vai ser muito mais fácil quando você primeiro entender que você é capaz, o seu cérebro tem todas as capacidades do mundo de aprender quantos idiomas você quiser. E se você quiser começar pelo espanhol, vai ser muito mais fácil, pelas semelhanças. Mas você tem que estudar por causa das diferenças, entendeu? Quando você começa realmente a aprender um idioma, você tem que entender que não é uma jornada rápida. Eu sei que tem muita gente que aprendeu rápido na internet. Por exemplo, eu aprendi em 6 meses. E eu já falei sobre isso aqui, já fiz um vídeo contando minha história com os idiomas. Mas eu aprendi em 6 meses porque eu estava num contexto muito específico. Eu tinha 25 horas de aula por semana, eu morava na Espanha, eu não tinha mais nenhuma outra obrigação, a não ser aprender espanhol. Então, se essa não é a sua realidade, não espere de si mesma aprender em 6 meses. E outra, se você nunca aprendeu um outro idioma, por que você quer aprender com tanta rapidez em 6 meses?
Você vai precisar desenvolver muitas habilidades. É um processo, sim, que demanda muito tempo. A vantagem do espanhol é que é um processo que demanda menos tempo do que outros idiomas. Por exemplo, eu aprendi em 8 anos o inglês. Eu cheguei num nível avançado, atingi a fluência realmente em 8 anos. Em contrapartida, todo o trabalho que eu fiz durante esses 8 anos com o inglês me ajudou a aprender em 6 meses o espanhol, entende? E não tem problema você fazer o caminho contrário, demorar um pouco mais de tempo para aprender espanhol, desenvolver as habilidades que você precisa para aprender o idioma e depois usar isso no inglês. Você vai ver que talvez seja muito mais fácil do que ir direto para o inglês, tá? Já aconteceu com algumas alunas minhas, tá? Eu tenho alunas que vieram dos dois lados, que aprenderam inglês primeiro e que primeiro aprenderam espanhol para depois aprender inglês, ok? Então, essa é uma outra habilidade que você precisa desenvolver. Durante o seu percurso de aprendizado de espanhol, muitas coisas vão acontecer. A primeira delas é a vida. A vida vai acontecer e ela vai entrar no seu caminho e você vai planejar estudar 1 hora na semana e não vai conseguir. Vai planejar sentar para assistir aula e não vai conseguir. E sabe qual é a diferença entre uma pessoa que vive isso e uma pessoa que vive isso, mas consegue ter resultados? É que ela não desiste. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você não pode desistir. A partir do momento que você decidir que vai aprender espanhol, não importa quanto tempo, você vai aprender espanhol. Não importa se essa semana você não conseguiu estudar. Na próxima você volta. Não importa se esse mês você não conseguiu desenvolver ali um planejamento de estudo e realmente conseguir aprender alguma coisa. Próximo mês você volta. Então, existem uma série de habilidades que envolvem a nossa mentalidade, que envolvem a nossa organização, que envolve o nosso conhecimento de um processo de aprendizado, que vai muito além de só a aula de espanhol, entende? Só uma aula de conversação por semana, de 30 minutos, 1 hora, não vai te fazer aprender espanhol. O que vai te fazer aprender espanhol é tu ter a mentalidade certa, acreditar que tu vai conseguir aprender, é tu ter um método que tu segue toda semana, certinho, ou, se você falha, você tem pra onde voltar porque você já sabe o caminho que você estava percorrendo. É só continuar. Imagina que tu tá montando um quebra-cabeça. Tu separou uma mesa só pra isso. Tirou todas as peças, já fez ali a borda, mas tu não conseguiu terminar esse quebra-cabeça esse dia. E no dia seguinte você não teve tempo pra isso, no dia seguinte também não conseguiu sentar ali, mas na semana seguinte você conseguiu. E aí você voltou de onde você parou. Você não desmontou o quebra-cabeça para depois montar de novo porque você não teve tempo para terminá-lo no primeiro dia. Não, você deixa o quebra-cabeça do jeito que você deixou da primeira vez e você continua de onde você parou. O estudo de um idioma é a mesma coisa. Se você segue um curso, volte de onde você parou, não vá lá do zero de novo, não faz o menor sentido. Então, existe uma série de coisas que você precisa saber e que você vai enfrentar durante todo esse caminho do aprendizado de espanhol. E que se você não souber, e se você não trabalhar na sua mentalidade, você vai desistir e vai se tornar mais uma dessas pessoas, que talvez você já seja uma delas, que começou, parou e nunca realmente chegou à fluência, nunca chegou ao ponto que queria ter chegado. Por isso que nessa Black Friday, nesse mês de novembro, eu decidi fazer um combo de todos os meus cursos. E um deles é muito especial. Ele se chama Protagonista do Próprio Aprendizado. O que é que acontece? Quando eu criei esse curso, eu pensei exatamente nisso que eu acabei de te falar, Tica. Em toda essa dificuldade que você, e não só você, mas muitas pessoas sentem. Que é a dificuldade de aprender de verdade. Deixa eu só abaixar aqui para mostrar para vocês. Tem muita gente que acha que sabe aprender, que sabe estudar, mas às vezes não sabe não. E eu vou me usar de exemplo, tá? Apesar de ter aprendido inglês, apesar de ter ter passado em 5 faculdades em Portugal, apesar de ter vivido tudo isso, ainda assim eu não sabia aprender, porque eu estudava para passar na prova. A partir do momento que eu comecei a estudar para viver, para colocar em prática, a minha vida mudou. E outro ponto, a partir do momento que eu me tornei adulta, entrou um fator que faz toda a diferença na minha motivação, que é a autonomia. Se eu, como uma pessoa adulta, não sei por que eu estou aprendendo algo, eu não vou ter motivação para estudar aquilo. E muitas pessoas não têm essa noção. Então,
ao longo de todo o módulo de Aprendendo a Aprender nesse curso Protagonista do Próprio Aprendizado, eu falo exatamente sobre isso. Falo sobre como aprender idiomas vai mudar a sua vida. Isso é uma convicção que eu tenho. Mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas que eu conheço. Não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também. Eu cresci muito mais quando eu comecei a aprender idiomas e o meu mundo se expandiu. O que antes era só possível porque eu via, não é possível para mim, eu vejo só nos filmes, virou uma realidade. Eu morei 10 anos na Europa, eu viajei para muitos lugares, mas nada disso teria acontecido sem que antes eu tivesse aprendido um idioma e tivesse pensado, e se eu morar em outro país? E se eu fizer faculdade fora? E se eu tentar isso? Quando você aprende um idioma, o seu mundo expande. Você começa a pensar em mais possibilidades. E é um ponto muito importante que você entenda que parece besteira quando a gente fala por que você quer aprender o idioma. Você precisa ter um porquê. Mas esse porquê, quando você define o seu objetivo, que tem que ser um objetivo forte, tá? Vai fazer toda a diferença no teu processo de aprendizado. Por quê? Se eu falo que eu quero aprender porque eu quero viajar, mas eu não tenho nenhuma viagem marcada e eu nem sei se eu vou conseguir viajar, entende que fica muito vago? Eu não tenho nenhuma pressão, eu não tenho nada que me motiva a estudar hoje, quando eu tô cansada e eu cheguei do trabalho. Agora, se eu tenho uma data marcada, ou se eu tenho convicção que eu vou conseguir fazer essa viagem, mesmo que eu não tenha comprado ainda, eu vou usar toda a minha motivação para estudar. Se é uma coisa muito distante, eu não vou usar essa motivação hoje. Entende? Eu não vou usar para isso. O seu porquê tem que ser tão forte que você, mesmo cansada, vai sentar a bunda para estudar. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Porque eu faço o planejamento, mas eu acabo seguindo na primeira semana e na segunda já não sigo mais. Você sabe para que você está estudando? Por que você está estudando? Onde você quer chegar? E você tem que saber isso e lembrar disso todo santo dia, senão você não vai estudar. E nesse curso a gente fala sobre organização, como ser organizada, como ser produtiva, como entender a sua rotina e planejá-la da melhor forma possível. Qual a diferença entre disciplina e motivação, como construir hábitos poliglotas, como construir realmente uma rotina que facilite o meu aprendizado de espanhol e não dificulte. Então, ao longo de tudo isso aqui, inclusive, eu estudo e não lembro de nada. A gente fala sobre isso aqui também. A gente tem várias aulas. Eu não sou muito boa de gramática. Eu descomplico a gramática nesse curso. Então, isso aqui é só o primeiro curso que você vai ganhar dentro do combo de 4 cursos que eu vou fazer agora nessa Black Friday. Na verdade, Black November, né? Que vai ser durante todo o mês de novembro. Então, esse curso, se você entrar na Black November, eu aconselho que seja o primeiro. Que você comece por ele, tá? Dedique aí 1 mês, 2 meses no máximo, porque esse curso é curto, apesar de ter muita informação aqui, é um curso curto, tá? Eu posso até compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar o curso por dentro, lá na nossa plataforma. Esperem só um segundo que eu já compartilho. Estão vendo? Pronto. A partir do momento que você comprar o curso, comprar o combo, você vai ter isso aqui liberado. Seja PPA, seja protagonista do seu próprio aprendizado. Isso aqui tudo é aula, mas tem vários que são só materiais de apoio. E aulas. As aulas são curtas, algumas, né? Só essa aqui que é muito grande, que tem quase 1 hora. Mas todas as aulas são curtas. Por quê? Porque eu quero que você preste atenção e já coloque em prática. Eu não falo de nada aqui que não seja para você colocar em prática. Nada disso aqui é teoria besta, é realmente tudo que faz sentido. E depois disso, já que o seu objetivo é aprender espanhol, você vai adquirir também na Black November o CDP Basic, que é o Chega de Portunhol, o meu curso. A gente tem vários programas lá dentro, né? A gente tem o CDP Basic, tem o CDP Standard, CDP Premium. No CDP Basic, você tem acesso às aulas gravadas, ao material da plataforma, esse material que você está vendo aqui, e ao suporte durante todo o período de acesso, que inclusive vai ser durante 2 anos para quem entrar nessa Black November, tá? Então, todo o material do curso está aqui dentro. E o seu guia CDP vai ser exatamente o material de apoio que você vai estudar. Então, quando você entrar no CDP, depois que você terminar o PPA, você vai seguir essa ordem. Pronúncia, nível A1, nível A2, nível B1, nível B2. A forma como você vai estudar isso aqui vai ser definida quando você assistir o PPA, o protagonista do próprio aprendizado. Você vai descobrir como você aprende.
Você vai entender que existem várias formas, não existe só um único caminho. Aqui eu coloco aula, material e exercício, mas isso não significa que você precise ver a aula. Você pode ler o material e fazer os exercícios. Entende? Tudo depende do seu objetivo, da forma como você aprende, tá? E em breve a gente vai ter uma atualização no Guia CDP, não só no Guia CDP, mas em todo o curso. E a gente vai ter esse novo material que tá aqui, com várias coisas novas. Quando você se tornar aluna, você vai entender melhor. E em paralelo com o Chega de Portunhol, né? Depois você primeiro terminou o PPA, depois tá fazendo o CDP. Em paralelo tem duas coisas que você vai fazer. Sempre que você for estudar um tempo verbal novo, lá no CDP, que tem no A1 a gente tem 2 tempos verbais, né? E o gerúndio. Então, você já vai estudar com esse material, que é o intensivão de verbos. Aqui eu te ensino um método de conjugação descomplicado para que você entenda a lógica da conjugação verbal, que às vezes não é tão simples assim, e a gente torna esse momento um momento mais prazeroso. Eu sei que parece loucura falar isso, como conjugar verbos vai ser divertido, mas absolutamente todas as minhas alunas que entraram no intensivão de verbos falam: Raquel, eu fiquei viciada em conjugar verbos. E isso é assim, música para os meus ouvidos, porque se você fica viciada em conjugar verbos, você fica viciada em falar bem, você destrava a sua fala. Se você colocar em prática isso aqui, esse método de conjugação de verbos que eu te ensino, começar a conjugar o presente do indicativo, o pretérito indefinido, que são 2 tempos verbais muito importantes para quem está começando, acabou, você já domina muita coisa, você já consegue conversar com muita gente. Para muitas pessoas, inclusive, falar sobre o presente e o passado já é suficiente. Vai sentir uma certa dificuldade? Sim, quando entrar em certos assuntos. Mas falar da rotina, falar do que aconteceu ontem, já é o suficiente para muita gente. Então, isso aqui é ouro, tá? Então, como você vai usar esse curso em paralelo com o Chega de Portunhol? Ai, Raquel, essa semana eu tô muito cansada, eu não consigo estudar, não assisti nada do Chega de Portunhol. O que é que eu posso fazer nessas semanas? Você vai usar o Espanhol na Rotina, que é o 4º curso que a gente tem nesse combo. O Espanhol na Rotina é um material muito completo de muitas coisas, tá? Tem como você usar esse material de várias formas. Mas pensando numa jornada de estudo de uma pessoa que está começando, você vai abrir esses desafios que a gente tem aqui, que foram desafios do ano de 2024 a 2025, e que em breve, né, agora nesse mês de novembro, a gente vai ter os novos desafios de 2025 a 2026, e você pode escolher, literalmente escolher, o que você quiser fazer. Ai, Raquel, eu quero ouvir podcasts, porque eu não tô afim de pensar, eu quero só ouvir. Você vai ouvir um podcast, mas vai ouvir do jeito certo, vai ouvir com apoio. Olha isso, gente, olha esse detalhe, essa riqueza de detalhes num simples episódio de podcast. Você vai ouvir o episódio e vai aprender vocabulário. É assim que você aprende no Espanhol na Rotina, a partir de conteúdos nativos, conteúdos reais em espanhol. Não são conteúdos fabricados para alunos que estão aprendendo espanhol, são conteúdos feitos por nativos para nativos. E você vai aprender com isso. Isso é muito maravilhoso. Então, com esse combo, você vai ter absolutamente tudo que você precisa para aprender espanhol. Tudo. E eu não estou falando isso da boca para fora. Quando eu comecei esse vídeo, eu falei, há muitas coisas envolvidas em aprender o idioma. Não é só comprar o curso de espanhol. Por isso que quando eu tive a ideia de juntar todos os meus cursos num único pacote, numa única oferta, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz pelas pessoas que vão conseguir ter essa oportunidade. E eu espero que você tenha gostado de como eu mostrei os materiais aqui por dentro, né? Como ficou, qual vai ser realmente o conteúdo que você vai aprender em cada um desses cursos. E também falei do percurso que você pode percorrer ao entrar na Black Friday, na Black November, na verdade, do Chega de Portunhol. Para mais informações em relação a preço, a gente vai ter diferentes ofertas, tá? Lá dentro do curso, do grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição exatamente o link do nosso grupo. Você vai ver quais são as ofertas que a gente vai ter, quais são os preços. Já indico que quem entrar no primeiro dia vai ter o maior desconto. E aí o desconto vai diminuindo à medida do tempo, mas ainda assim é um desconto bem grande, porque são 2 anos de 4 cursos, tá? Então, eu te espero na Black November do Chega de Portunhol, chica. Um besito e até a próxima semana.